Vamos conversar agora, aliás, com muito prazer, com o superintendente do IPEM São Paulo, Marcos Heleno de Oliveira Júnior. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, tudo bem? É um prazer falar com o ouvinte, né, do Jornal Saudades da FM e poder falar um pouquinho do IPEM. Existe talvez um desconhecimento da população em relação ao trabalho que o IPEM desenvolve. Né? O que é o IPEM, o que ele faz, como funciona, em linhas gerais, claro. Ó, o IPEM é uma autarquia estadual, né, então ele pertence ao governo do estado de São Paulo e ele tem uma atuação muito forte por uma delegação do Inmetro, né, do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade, para fazer a vigilância de mercado nos instrumentos de medida que estão na sociedade. Então, eu posso citar aqui que está no dia a dia das pessoas, né, o taxímetro, a bomba de combustível, a balança do supermercado. Tudo isso é controlado pelo IPEM, além dos chamados pré-medidos. Então, se o consumidor entra no supermercado e tem aquele saco de 1 quilo de arroz, será que tem 1 quilo mesmo? Será que não tem 950 gramas? Então, é o IPEM que faz essa vigilância. E, por fim, a parte de segurança de produtos, né? Então, tudo que tem o selo do Inmetro, né? Capacete de moto, extintor de incêndio, brinquedos, também é vigiado pelo IPEM. Então, tem essa delegação do Inmetro para esse tipo de atividade e, além disso, ele é o apoio industrial para as empresas em São Paulo para produzir produtos com qualidade. Quer dizer, fiscaliza, orienta, faz a vigilância e isso é setorizado. Isso. Nós temos aqui em São Carlos, acho que é o mais próximo. O mais próximo mas a Matão é atendido pela nossa regional de Araraquara. De Araraquara. Tá, nós temos aqui próximo, né? Temos São Carlos, temos Araraquara. E esse papel é até interessante que você falou, né, de educação. E essa é uma orientação que o governador Tarcísio tem passado para a gente, né, que a gente trabalhe sempre a fiscalização com educação, não dissocie e não fique só fazendo ações de fiscalização. Passe orientação, passa a informação para as empresas, para os supermercadistas, para os donos de loja, do que eles precisam fazer para não ter problema nenhum. E essa é uma atuação que a gente tem reforçado muito nesses últimos 2 anos. Quando vocês detectam algum problema, qual é o procedimento? O procedimento... Irregularidade. Quando o procedimento começa com uma notificação, é bem parecido para o nosso ouvinte entender com o que acontece na multa do trânsito, né? Então, primeiro você recebe uma notificação e você tem um prazo para apresentar uma defesa, chamada defesa prévia. Depois da defesa, se não conseguir uma justificativa, aí você recebe uma autuação que também tem um prazo de defesa. E uma observação que eu aproveito para fazer é que a micro e pequena empresa, quando não é um problema de segurança, ela tem direito a uma segunda visita. Significa o quê? Que ela não pode ser atuado direto. Ela tem que receber qual a orientação do que ela precisa fazer e é marcada uma segunda visita para aí sim verificar novamente aquele mesmo questão e ver se ela cumpriu e fez a correção necessária. Marcos, nossos ouvintes começam a participar. Tem algum problema a responder as Nenhuma. questões? Que eu também não sei se é da seara de vocês. Hoje nós já não temos mais o leite condensado, temos mistura láctea. Não temos mais o café, temos sabor café. Isso é irregular? Acho que não, desde que esteja no rótulo, né? Como é que funciona? Essa é uma questão. Não sei se afeta ao IPEM, né? Não está no afeto ao IPEM, porque isso aí está na atribuição do PROCON, né? Embora o IPEM ele tenha uma capacidade de verificar se o produto é aquilo mesmo que ele está sendo colocado. E aí, quando começa o tipo café e o tipo chocolate, aí foge a classificação, né? Porque se ele dissesse que é café, de repente, com o resultado do IPEM, o PROCON poderia fazer alguma ação, porque, poxa, aqui não é café. Mas criaram essa margem na própria legislação do tipo, né? E aí o tipo permite realmente qualquer coisa. Tem outro aqui da Eliana. O pacote que era de meio quilo só tem 400 gramas hoje. O que era de 1 quilo tem 800. Tá certo? Desde que esteja na embalagem também, né? Desde que, novamente, isso aí entra na atribuição do PROCON, porque eu sei que tem umas regrinhas quando você faz essa diminuição. Tem que informar que essa diminuição foi feita,
O PROCON tem uma orientação específica para isso. É uma forma de mascarar a inflação, né? De não aumentar ela cita aqui, mas os preços continuam os mesmos. Pois é uma forma de aumentar o preço do produto sem o consumidor sentir no bolso, né? Porque o valor continua o mesmo, mas o peso já não é mais o mesmo, né? E é engraçado porque isso não é medido, de repente, até na inflação oficial, né? Então é uma forma de você esconder até para a inflação oficial. Aliás, amigos, os números oficiais de inflação são bem estranhos para a gente conseguir entender. Quem vai no mercado diariamente ou no posto de combustível sabe bem do que eu estou falando. Existe um motivo especial para vinhas de vocês, para a nossa região? Sempre existe, né? Como eu falei, nós temos essas duas regionais, então nós fizemos uma semana inteira de visita, não só nas regionais, mas no que tem em torno da regional. Então, estamos visitando indústrias, associações comerciais, prefeituras, e passando essa mensagem, né, de necessidade de educação e principalmente buscando parcerias que fortaleçam o trabalho do IPEM, né? Nós entendemos que na complexidade do mundo de hoje, a gente não consegue resolver sozinho. A gente precisa de apoio da prefeitura, precisa de apoio do próprio comércio, né? Seja do sindicato de comércio, seja da associação comercial, seja das universidades que nós temos na região, para a gente poder fortalecer não só essa vigilância, mas ser mais efetivo em ajudar as empresas também. Porque no final de tudo a gente quer que a empresa passe de ano no vestibular, que ela tire uma boa nota e entregue os produtos de qualidade para o consumidor. Existe alguma forma de se acionar o IPEM, como é feito com o PROCON, ou não? São situações completamente distintas. Sim, existe. A gente sempre orienta o nosso ouvinte, diante de qualquer dúvida, não precisa ser uma certeza. Estou na dúvida sobre um produto, né? Ligue para a nossa ouvidoria, né? Para o 0800 013 0522, ou no próprio site do IPEM, né? O ipem.sp.gov.br, e registre lá. E é importante registrar, porque isso gera dados, né? Todo mês eu recebo um boletim dizendo quais foram as principais autuações, quais foram os principais questionamentos, quais foram as principais denúncias, e orienta a nossa equipe de fiscalização onde a gente tem que atuar. É uma forma de balizamento, né? Exatamente. Né? Pode repetir o número da ouvidoria, por favor? É o 0800 013 0522. Muito bem, está feito aí o registro. Nós recebemos aqui, entre outras informações lá do IPEM, uma nova frente de atuação. O que significa, o que acontece ou o que vai acontecer? O IPEM ele é também um instituto meteorológico, não vamos confundir com a meteorologia, né? O meteorológico são medições, é do estado de São Paulo. E essas medições são muito importantes para as empresas. Né? Um processo industrial hoje, moderno, ele é muito controlado por medidas precisas. Então, você ter um bom sistema de medições na indústria, ele permite o desenvolvimento dos produtos, você ter produtos melhores. Então, o IPEM está se aproximando mais das empresas para ajudar nisso. Então, nós nos tornamos recentemente uma instituição científica e tecnológica, uma ICT, que permite o IPEM, junto com as empresas, utilizar os recursos de inovação para desenvolver produtos inovadores para a sociedade. Tem uma pergunta que chega do Márcio. Nos postos, obviamente de combustível, vocês aferem a bomba ou algum outro tipo de serviço? Olha, Márcio, nos postos de combustível a gente tem a responsabilidade sobre a quantidade de combustível, né? Então a gente faz a verificação das bombas, bico por bico, para saber se a quantidade que está sendo colocada no tanque do veículo é exatamente o que está mostrando no display da bomba. A qualidade do combustível é uma atribuição da ANP, que no estado de São Paulo tem um acordo de cooperação com o PROCON para fazer essa fiscalização. Mas aí eu já aproveito e dou uma notícia de primeira mão. Né? Nós estamos formalizando também um acordo com a ANP e o IPEM vai entrar nesse jogo para ver a qualidade de combustível também, junto com o PROCON. Sem citar nomes, regiões, nada, qual é o problema que vocês mais encontram, que vocês se deparam mais vezes? Quando a gente entra no campo da fraude, né, que é aquela coisa que tem o dolo mesmo, a vontade de fazer a coisa errada, bomba de combustível é um grande problema, né, por causa da tecnologia. Então hoje você coloca um chip na bomba e com isso você não só mascara, né, a quantidade de combustível que é colocado no veículo, mas o que dificulta a fiscalização, você consegue desligar isso remotamente. Então, quando chega uma fiscalização do IPEM, ela desliga a fraude e a bomba passa a funcionar, que é uma beleza, normalmente, né?
Mas mesmo assim o IPEM São Paulo ele é uma referência no Brasil. Nós temos um laboratório especializado para essas bombas de combustível. Nós conseguimos identificar as fraudes, catalogar todas, já foram mais de 1.000 fraudes catalogadas só em bomba de combustível. E nós mandamos equipe para o Brasil todo para ajudar os outros IPEMs e o próprio Inmetro a fazer essa fiscalização. Então, posso dizer com certeza, não tem um IPEM hoje melhor equipado para isso que o IPEM de São Paulo. Nesse caso, a tecnologia é serviço da fraude. Né? Tecnologia é serviço da fraude. E nós precisamos justamente usar a tecnologia no sentido contrário. Né? Como é que a gente usa a tecnologia, né, para combater a fraude? Legal. Deixa eu só registrar a presença da Ana Cláudia. Oi, desculpa. Thaís Borges. Da Thaís Borges, me passaram a Ana Cláudia Gaspari. A Thaís Borges também está conosco. Obrigado pela presença. O Marcos, você entende que o IPEM é conhecido o suficiente dentro da sociedade? Não é. Ele até aqui em São Paulo ele tem um nível razoável de conhecimento, mas realmente muita gente não conhece o IPEM e seu trabalho, e muitas empresas também que poderiam utilizar o serviço do IPEM não conhecem. Eu vou dar um exemplo. Nós criamos em São José dos Campos, no Parque de Inovação Tecnológica, um escritório especializado do IPEM para ajudar as startups e as empresas. E a boa parte dela não conhecia o IPEM. Mas em um primeiro dia de operação, nós fizemos reunião com 8 empresas diferentes e as 8 não conheciam o IPEM, e quando terminou a reunião elas nos apresentaram uma demanda. Olha, vocês podem resolver um problema para mim. Olha, então, só de criar o diálogo, a gente já observa o quanto a gente poderia contribuir aqui para o estado de São Paulo. E essas visitas que vocês fazem, as regionais, também fazem parte disso? Também fazem parte disso. A disseminação do IPEM, o que faz, o que pode fazer? É uma estratégia do governo de ter o diálogo permanente, né, de conversar onde está o problema. E aí envolve tanto quem produz, a indústria, quanto quem comercializa, quanto a própria sociedade, os próprios cidadãos. Então, nós costumamos fazer audiências públicas. Ontem, por exemplo, fizemos uma audiência pública em São Carlos, na Associação Comercial. Então, abrimos espaço para quem quiser levar uma demanda, levar algum questionamento, a gente está lá para responder, e eu tenho orientado muito as nossas regionais sobre isso. Percorram a sua região e se coloquem à disposição para escutar. Tem uma pergunta aqui da Gina, se é verdade que quando colocamos combustível, dá diferença entre o valor e o litro? Ela deve estar perguntando justamente sobre essa fraude, né? E infelizmente em muitos casos tem acontecido. Não entra a litragem, mas gera o valor, é isso? Exatamente. Você olha no display da bomba, está lá colocando 50 litros, mas na verdade colocou 40. É nessa ordem, né, de grandeza de 10% a 15% que a gente tem observado essa fraude. Então, de repente, o tanque aumentou. O meu carro sempre foi 50 litros, como é que agora eu estou botando 60? Então, algumas dicas para os nossos ouvintes: desconfie de preço barato demais. Tá? Você pode exigir que se faça a verificação do combustível. O frentista é obrigado a ter um tonel de 20 litros garantido pelo IPEM, né, verificado por nós. Então, o consumidor tem o direito, eu quero que faça aqui a medida de volume na minha frente. Então, ele tem que encher aquele tonel lá de 20 litros, e aí ele consegue comparar com o display da bomba. E se está desconfiado, entra na nossa ouvidoria, manda um e-mail para a gente, porque com essas informações a gente consegue fazer as operações especiais. E a gente tem sido muito assertivo, porque quando a gente faz uma operação especial, a gente já tem alguns indícios, né? E normalmente, se a gente visita 6 postos, 5 a gente pega com fraude. Olha! Não quer dizer que de cada 6 postos em São Paulo, 5 tem fraude. Quer dizer que a gente consegue levantar indícios, e quando levanta o indício é porque quase com certeza a gente consegue pegar. Deixa eu ver, número assustador, hein? 5 de 6? 5 de 6. Legal. Marcos, obrigado pela presença, por ter nos atendido e esclarecido as dúvidas dos nossos ouvintes, acima de tudo. Parabéns pelo trabalho e esperamos vê-lo outras vezes aqui em Matão. E é sempre um prazer, né, estar aqui em Matão, conhecendo. Eu nunca estive aqui, estou conhecendo a cidade agora. Tem visitas para fazer durante o dia e fico feliz aí pelo espaço e agradeço e parabenizo sempre a rádio. As rádios, né, têm feito um trabalho extraordinário de divulgação da informação.
E conversando com as pessoas na rua, a gente percebe o quanto ela tem penetração e quanto ela consegue chegar, principalmente nesse horário de manhã, né? O pessoal indo para o trabalho, acordando, fazendo seu café da manhã e recebe a informação. E é um trabalho realmente inestimável que as rádios fazem no nosso país. Obrigado, Thaís. Tenha um bom final de semana.